da Vitória, e eu ficava bem sobre a morte. E hoje a mensagem assim, não é muito leve, mas que seja feita a vontade de Deus. Eu não me lembrava comigo, tá bom? Então tá, eu quero ler Atos capítulo 9, a partir do versículo 36. Atos capítulo 9, a partir do versículo 36. Amém? Amém. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-a para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou a vida. Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Amém. Eu quero falar hoje sobre essa mulher por nome de Tabita ou Dorcas. A Bíblia não relata se ela era solteira ou se ela era viúva. A Bíblia só relata que ela provavelmente possuía, não relata, aliás, a Bíblia deixa entender que essa mulher tinha bens, porque ela fazia túnicas, vestidos e dava esmolas. Esse lugar, ele tinha muitas viúvas porque ele era um porto, então muitos homens saíam para o mar e eles não voltavam mais. E aí eu fui me interessar sobre essa questão das viúvas, porque que em vários lugares da Bíblia Deus vem falar das viúvas, o porquê que tem essa preocupação de Deus com as viúvas. É claro que também é com os órfãos e com os estrangeiros, mas especialmente para as viúvas. O porquê? E aí a gente sabe que desde que o mundo é mundo, quando Deus criou o jardim do Éden, Deus foi lá e colocou um homem para cuidar do jardim. E desde então o homem passou a ser o provedor do lar. Só que naquela época, as mulheres elas não tinham direitos, elas não podiam ler, elas não liam, elas não escreviam, não tinham acesso a esse tipo de coisa. Então, elas só cuidavam da casa e dependiam do marido. E os filhos homens, quando eles cresciam, eles também ajudavam a prover o sustento da casa. E se acaso o marido viesse a morrer, os filhos que deveriam cuidar. Embora tinha muitos filhos que não cuidavam, isso era decorrente, até onde eles falam sobre a questão ali de honrar pai e mãe, porque tinha muitos filhos que não cuidavam e elas ficavam discriminadas, marginalizadas, essas mulheres. Assim como a gente vê duas passagens da Bíblia que tinha duas viúvas em situações muito difíceis. Então, o homem que era o provedor da casa, e quando ele morria, elas ficavam em situações muito complicadas. E aí, eu queria trazer hoje sobre as viúvas que nós temos hoje de maridos vivos. Desde que o mundo é mundo, nós sabemos que o provedor da casa é o marido. Por mais que evoluiu, por mais que o mundo evoluiu, nós mulheres fomos feitas para ser auxiliadoras do marido. A mulher pode trabalhar lá fora? Claro que a mulher pode, mas a mulher ela é auxiliadora. O provedor da casa é o marido. Lá na minha casa, se faltar o pão, a obrigação de cuidar, de buscar é o meu marido. Se o gás da minha casa acaba, a obrigação é do meu marido. Só que hoje nós vemos muito lares, e eu não vou dizer lá no mundo, eu vou dizer dentro da igreja, lares cristãos que vivem em pés de guerra por questões financeiras,
o homem, ele está descumprindo esse papel de provedor e está colocando esse papel para a mulher. Muitos homens hoje em dia trabalham lá fora, só que ele não dá todo o dinheiro dentro da casa, porque muitas vezes ele economiza para comprar um carro do ano, no qual ele acaba às vezes nem usando para carregar a sua esposa, porque ele está valorizando muito mais bens materiais lá fora do que a própria esposa dentro da casa. Muitos homens hoje em dia que estão trabalhando e ainda ele joga na cara que ele está sustentando a mulher porque ele paga o aluguel, a água e a luz. Só que se ele for morar sozinho, ele também vai pagar o aluguel, a água e a luz. Ele não está sustentando a mulher. Sustentar uma mulher vai muito mais que isso. Sustentar uma mulher é poder dar dinheiro para ela comprar uma roupa, é poder pagar um salão para ela, é poder pagar as unhas para ela. Isso é sustentar uma mulher. Por isso que a gente tem que pensar muito sobre essa questão do casamento. Porque para casar não é assim de qualquer jeito. Para casar tem que ter uma estrutura financeira e tem que ter conhecimento bíblico. Porque se eu tenho conhecimento bíblico, eu vou saber qual é o meu papel. Porque é fácil para o homem dizer assim, ó, mulheres, seja submissa a seus maridos. Esse é um versículo que convém para os homens. Mas e a parte que diz, amai a vossas esposas assim como Cristo amou a igreja? Eita Deus. Porque quem ama cuida, quem ama sustenta, quem ama compra roupa, quem ama compra calçado, quem ama coloca a mulher como prioridade na vida. Porque quando o homem casa, a Bíblia diz assim, ó, une a tua esposa, larga teu pai e tua mãe para que vocês se tornem corpo de um só corpo. Eu não vou me beliscar, porque se me beliscar vai doer em mim. Então, se eu e meu esposo somos corpo de um só corpo, a partir do momento que ele me machuca, ele também está machucando ele. E a Bíblia diz que se o marido não tratar a mulher como a parte mais frágil e não honrar ela, as orações dela são interrompidas. Por isso que tem muitos lares que não prosperam. E a gente vê mulheres apanhando de homens que se dizem cristãos. E eu torno a dizer, não é no mundo lá fora, porque o mundo diz já do maligno, eu estou dizendo dentro das igrejas. Homens que deveriam amar, homens que deveriam respeitar, homens que deveriam cuidar, estão matando, estão batendo, estão judiando, estão fazendo trabalhar, estão dando papel para ela que é deles. Mulheres viúvas de homens vivos. A mulher ela tem que ajudar sim. Claro, ela pode ajudar se não tiver condições do homem estar sozinho. Eu não estou dizendo que a mulher não pode ajudar. Eu só estou dizendo que a parte maior é do marido. Só que hoje em dia a maioria das mulheres elas estão trabalhando lá fora, sobrecarregadas. Elas estão trabalhando dentro de casa. Tem mulheres que ainda estudam, cuidam dos filhos. E aí chega de noite, ela está cansada, porque ela está trabalhando desde quando ela acordou, e ela está cansada e com sono. E mulheres, dizem para mim, o que vocês fazem na cama quando vocês estão com sono e estão cansadas? O que vocês querem fazer? Dormir. Mas olha só o que diz Coríntios lá. Isso é para os homens também. Elas querem dormir porque elas estão muito cansadas. Porque é muita coisa para elas. Tem homem que não sabe pagar um talão de luz. Tem homem que não sabe pagar uma conta de água, não sabe no mercado comprar aquilo que precisa. Como que você pode dizer que você é o provedor da sua casa? Como você pode dizer que você é o sacerdote da casa, que tem mulher que se ela ficar um mês sem vir para a igreja, ele não vem. Ele é o cabeça. É bom eu dizer, eu sou cabeça da minha casa. Você tem que ser submissa a mim. É bom eu falar isso. Eu estou até eu posso falar isso. Mas primeiro eu preciso fazer o meu papel. Eu sou o provedor. Eu sou o sacerdote. É a minha responsabilidade levar a minha família para o altar do Senhor. É a minha responsabilidade que os meus filhos tenham pão, que a minha esposa tenha no mínimo um pouco de dignidade no prato dela e que ela pelo menos ela tenha no mínimo, gente, roupas decentes para ela vestir. Porque ela não vai se embelezar para os outros lá fora, ela vai se embelezar para vocês mesmos. Olha só o que diz aqui em Coríntios, a partir do capítulo 7, no versículo 3. Eu sei que tem crianças no recinto, mas eu vou falar. O marido conceda à esposa o que é lhe devido, e também semelhantemente a esposa a seu marido. Aí vai lá no 5 diz assim, ó, não vos priveis uns aos outros. Não vos privei uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento, ou seja, por consentimento dos dois, por algum tempo, para que vos dedicardes à oração e novamente vos
continência. Como que a mulher ela vai estar unida ao marido se ela levanta cedo, faz café, sai para trabalhar, chega de tarde, vai no mercado, paga a conta, paga não sei o que, cuida dos filhos, limpa a casa, lava, passa, cozinha e depois ela vai deitar para dormir? Tem condições essa mulher? É por isso que hoje nós temos muitas mulheres entrando em depressão. Muitas mulheres doentes porque elas estão sobrecarregadas. Sabe por quê? Porque Deus, eu sempre digo que esse é o manual do ser humano. Isso eu não estou dizendo porque eu estou defendendo as mulheres, não. Eu estou dizendo o que está na Bíblia. E aqui na Bíblia diz o que a mulher deve fazer, o que o homem deve fazer e como os filhos devem proceder. E a Bíblia diz assim, ó: homens, vocês são o cabeça. Homens, vocês são os provedores. Homem, vocês são os sacerdotes. Homem, amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. E você está dando esse amor? Você está amando a sua esposa? Como que você está diante da presença de Deus? A tua oração está subindo ou a tua oração está sendo interrompida? É por isso o cuidado das viúvas, é por isso que tem tanto casamento cristão falindo. É por isso que tem muitos casais se separando, aí vai colocar a culpa no diabo. Não, a culpa não é do diabo, a culpa é sua que não cumpre o seu papel. Porque se cada um cumpre o papel que Deus manda, não tem como dar errado. Porque a família foi uma instituição que Deus fez para dar certo. E as coisas que Deus faz não pode dar errado. Se deu errado é porque você está dando brecha para o inimigo entrar na tua vida. Se você deu brecha para o inimigo entrar, ele vai entrar. Casal não tem que dormir brigado. Casal não tem que dormir um separado do outro. Casal eles têm que dormir junto em união. Homens, diminui o fardo das tuas esposas. Se você quer as tuas esposas descansadas para você, diminui o fardo delas. Diminui o fardo para que essas mulheres não precisam ficar doentes tendo que estar tomando remédio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E voltando novamente para essa palavra, lá em Timóteo ele diz bem assim, ó: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, ele tem negado a própria fé. E é pior do que o descrente. Então, quem não cuida da casa, está cuidando da fé. É verdade? Gente, vocês me desculpam, mas eu vejo em muitas igrejas, e eu vejo muito homens que se dizem cristãos, homens que oram em línguas, homens que sapateiam, que falam que são canela de fogo e que bate nas esposas, que maltrata as esposas. Eu falo porque eu vivencio isso, porque eu tenho amigas assim. Homens que mal conseguem comprar um prato de comida para elas porque acham que elas é obrigada a sustentar a casa. Homens que dividem meio a meio a conta da casa. Como que eu posso ser submissa para um homem que ele não tem coragem de me sustentar, que eu tenho que pagar a minha parte? A parte que eu como, a parte que eu visto, a parte que eu calço. Como que eu posso ser submissa? Não tem como pedir submissão. É forte. Eu acredito que aqui no meio de um monte de mulheres mais sábias, mulheres mais inteligentes, mais vividas que eu, que se elas tiverem um homem que cumpra aquilo que Deus disse, que as ame, que as trate como a parte mais frágil, os homens não vão precisar e não vão ter trabalho nenhum de pedir submissão. Vão, mulheres? Não. Não, porque o amor ele é recíproco. É verdade. Se eu ganho, eu também dou. Aleluia. É por isso que nós precisamos pregar muitas coisas dentro da igreja que não estão sendo pregadas. Eu não posso pregar só bênçãos materiais. Eu não posso pregar só prosperidade. A verdade precisa ser pregada e a verdade está aqui, ó. E a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz para nos consertar. Aleluia, Jesus. Nós sabemos que Jesus Cristo está forte e que logo ele vai voltar. Oh, não adianta eu achar que o meu vizinho é ímpio e que ele vai para o inferno e achar que eu sou santo porque eu frequento uma igreja, porque eu leio na Bíblia. Se eu não tenho coragem de tratar muito bem a pessoa, como que eu posso ajudar? Como que eu posso ajudar o meu semelhante, que é a pessoa mais próxima a mim é o meu cônjuge e eu maltrato? É verdade, Jesus. Vejo chorando, magoando, porque fui eu que magoei, mas não tenho coragem de ir até lá pedir perdão. Porque o meu orgulho não deixa eu ir até lá pedir perdão. A Bíblia diz que os orgulhosos não vão herdar o reino dos céus. É muito mais fácil eu dobrar meu joelho no chão, clamar a Deus, pedir
chegar no dia lá eu chorar, as trombetas tocar e eu ficar. Então que hoje, nessa noite, a gente venha pensar, o que a gente quer para a nossa vida? Por que os casamentos estão falidos? Por que toda noite eu vou deitar para dormir e a minha mulher vira para o canto e ronca? O que é que está acontecendo? A gente tem que fazer uma análise de consciência. Voltando para a Tábita, essa Tábita era uma mulher aparentemente sozinha, porque não fala de nenhum parente dela. Só que essa mulher ela não era oprimida. Essa mulher não era triste, não reclamava. A Bíblia não fala que ela vivia nas casas dos vizinhos reclamando, fazendo contento. Ela fazia obras. Essa mulher não profetizava. Essa mulher não orava no círculo de oração. Essa mulher não cantava. Essa mulher não tinha o dom de pregar. Mas ela fazia a obra de Deus. Aqui, ó, mulheres chamadas para servir. Para você servir o reino, você não precisa esperar você ter dom para você pregar. Para você servir o reino, você não precisa ter dom para profetizar. Se você vê que a tua vizinha está doente, faz um bolo, leva para ela. É servir. Essa mulher fazia, ela costurava. O único dom que ela tinha era de costura. E você tem dons preciosos. Às vezes você acha que você não é ninguém, que você não tem dom. Carpe o quintal do seu vizinho. Ah, mas o meu vizinho é ruim, meu vizinho. Mas você é cristão, você é o sal dessa terra. Você é a luz para esse mundo. Muitas vezes as pessoas veem mais Deus nas nossas ações do que na minha roupa e eu com a Bíblia embaixo do braço, mas eu não ajudo ninguém. A gente tem que entender que nós temos que fazer o bem, não importa quem. É verdade. E servir é muito mais do que a gente pensa. Porque para servir, às vezes o gesto é pequenininho. E aquela pessoa que faz, ela é muito mais, ela fica muito mais feliz do que quem recebe. É verdade. Olha que gostoso que é você poder chegar e dar alguma coisa para alguém. Eu não sei vocês, mas o meu coração se enche de felicidade. É verdade. Porque imagina que miserável eu seria de trabalhar, ter dinheiro, ter roupa, ter calçado e não poder ajudar um irmão que está precisando do pão. Porque, gente, é fácil a gente orar pelo irmão, mas as pessoas não estão precisando só de oração. Não é só alimento espiritual, as pessoas precisam de pão, precisam de comida. Porque quando a gente estiver aqui, a gente tem que pagar água, tem que pagar luz, pagar aluguel, comprar roupa, comprar sapato. Tira um sapato. E não é o que não te serve, não. É dividir. Dividir, sabe o que é? É pegar aquilo que você tem e dividir. Tem gente que precisa de sapato. Não é só para a irmã que está aqui dentro da igreja, é para as pessoas que estão lá fora perdidas. Porque a irmã que está aqui dentro, às vezes ela não tem, mas se ela dobrar o joelho no chão, ela clama e Deus atende. Eles lá fora, eles não sabem desse Jesus. Então, seja vocês luz para eles. A Bíblia não diz que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Para eu ser a luz do mundo, eu preciso ajudar. Vai visitar as pessoas que estão lá nos asilos. Quantas pessoas abandonadas pelos parentes que não tem ninguém para conversar. Eles ficam tão felizes quando vai alguém lá visitar. Quantas crianças estão no orfanato, abandonadas. Vai lá no dia das crianças, leva uma boneca, leva uma bola. Vai lá pelo menos conversar. Vai nos lugares, o vizinho está doente, parente. Tem gente que os parentes estão doentes, não visitam nem os próprios parentes, gente. Como é que a gente quer morar no céu? A Bíblia diz, quão suaves são os irmãos, vivam em paz. Se eu não consigo conviver bem com os meus parentes, gente, que céu que eu quero morar? Fala, que céu que eu quero morar? Eu preciso pedir para Deus mudar o meu caráter, para que Deus mude o meu coração, porque as pessoas precisam ver Cristo em mim, para que quando as pessoas olharem em mim, não olhem a Márcia, mas olhem Cristo. É isso que nós precisamos ser, é isso o papel do cristão. Olha só para vocês verem uma coisa, a igreja primitiva, como é que eles eram. A igreja primitiva, eles preservavam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha só, em cada alma havia temor. Todo mundo tinha temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A gente quase não vê prodígios mais hoje. Às vezes a gente vê coisas ensaiadas. Às vezes a gente pega aí o celular para olhar, você vê tanta coisa ensaiada, tanto show pirotécnico, que eu acredito que Deus deve olhar e deve ficar muito triste. Eu acredito que deve subir um cheiro assim tão podre no nariz de Deus de ver coisas ensaiadas. Mas antigamente tinha prodígios, porque eles tinham temor, porque eles tinham harmonia, porque eles conviviam bem e ninguém passava necessidade lá não. Olha só o que acontecia. Todos os
venderam, eles estavam juntos e tinha tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles se ajudavam. Um ajudava o outro. E hoje em dia a gente está tendo, nós estamos disputando dentro das igrejas. E eu estou falando isso porque eu também sou uma pessoa ruim. Não pensa que eu sou boa, não. Que eu falo, Paulo fala, o bem querer está em mim. Mas o bem que eu quero eu não faço. E o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Mas a gente precisa querer, a gente precisa mudar. Quando a gente está com o joelho no chão, a gente tem que dobrar o joelho no chão e pedir para Deus nos abençoar. Mas a gente tem que pedir para ser moldado. Porque todos os dias Deus nos dá um novo amanhecer. E sabe para que Deus nos dá um novo amanhecer? Sabe para que Deus dá um novo amanhecer para nós? É para a gente poder fazer a diferença. É para a gente ter a chance de ser uma pessoa melhor. Para que quando Jesus vir buscar, a gente poder subir na glória com Ele. Já pensou em ficar aqui 80, 70 anos aqui na Terra? Ser só mais uma pessoa ocupando espaço aqui? E quando Jesus vir buscar, eu mudar? Sabendo que eu posso mudar. Todos os dias eu tenho um presente. Todos os dias, quando eu acordo pela manhã, pede para Jesus, me ensina, me ajuda a ser melhor do que eu fui ontem. Me ensina, me mostra como que eu posso ajudar meu próximo. Me ensina a servir o meu irmão. Mulheres que sabem costurar, que sabem fazer crochê, faz alguma coisa, leva de presente para a sogra, aquela sogra que vocês às vezes não conversam. Não importa se ela fala de vocês, não importa se ela não gosta de vocês, leva de presente. Leva de presente para aquele cunhado que fala mal, para aquela cunhada. Vamos servir no reino. Vamos fazer as coisas diferentes. A gente já tem muita violência aqui na terra. A gente já tem muito julgamento, muita coisa errada na terra. Quando a Bíblia fala para a gente ser o sal da terra, é para a gente fazer a diferença. Não é para a gente ser todo mundo igual. Não adianta a gente ficar aqui dentro da igreja aqui e vir aqui orar, e louvar, e cantar, e fazer bonito, e sair daqui. A gente continuar que nem os hipócritas que só oravam na sinagoga alta, mas não fazia nada. Precisamos fazer a diferença. A gente precisa amar como Cristo amou. A gente precisa andar como Cristo amou. A gente precisa, se nós somos cristãos, é porque nós seguimos a Cristo. Nós temos que seguir esse ensinamento. Nós temos que seguir esse amor. É um amor que cura, é um amor que cuida, é um amor que cresce, é um amor que prospera. Esse é o verdadeiro amor. Quando nós falamos do amor, nós precisamos entender isso. Porque não estamos no amor só de cima, o amor de Deus que deu o Filho para nós. Porque o que você pode dar hoje para Deus? Eu não posso dar. Se a irmã me der um presente, eu posso retribuir, eu posso comprar uma roupa, um calçado, qualquer coisa. Mas o que eu vou dar para uma pessoa que fez tudo? O que eu posso dar de presente para Deus que construiu tudo? Adoração, fazendo bem, tendo o caráter dele, é só isso. E isso não custa nada, gente, isso é de graça. Isso é de graça, não vai custar um centavo para nós. Às vezes a gente tem vizinhos lá, eu falo por mim, tem vizinhos que a gente sabe que é ímpio, que incomoda, que briga, que xinga. Desse jeito. Olha, gente, olha. Porque se eu for. É lógico que tem uma vontade de xingar e falar assim, ô, é forte, Jesus. Só que se eu faço isso, gente, qual é a diferença entre eu e Elsa? Desse jeito. Pra que eu sirvo Jesus Cristo, então? As pessoas vão olhar pra mim e vão olhar pra ela, vão dizer, são iguais. E vão dizer mais ainda, se eu também ser crente igual a ela, eu prefiro não ser. É verdade. Como que eu vou ganhar ela pra Jesus? Na minha família, como reúne os parentes? Se eu estou sempre arrumando encrenca, fofoca, fazendo confusão, como que eu vou ganhar meus parentes para Jesus? Dorca não tinha família. Aparentemente ela não tinha ninguém. Porque a Bíblia fala que ela morre. Quem estava lá ao redor eram só as viúvas. Mas essa mulher fazia o bem para as pessoas. Essa mulher não tinha dó de dar esmola. Quantas vezes nós passamos hoje pelas pessoas na rua, pessoas que pedem dinheiro para comer, a gente já julga antes de dar. Ah, não, ele quer para beber. Olha eu julgando. Ah, ele quer dinheiro para usar droga ou para beber e eu não dou. Olha o meu julgamento. Mas a pessoa que está com fome de verdade, não é porque ele está na rua, porque ele bebe ou porque ele usa droga, que ele não tem fome, porque ele tem fome. Jesus Cristo tem uma parte que fala assim, ó, estive com fome e não me deixe de comer. Já pensou
drogado que passou por você, que pediu dinheiro para você e você negou? Tive com sede e não me deste de beber. Eu tive com frio e não me deste de vestir. Senhor, quando que eu fiz isso? Quando não fizeste com os meus pequeninos. As pessoas que estão lá fora, muitas vezes são escravizadas por Satanás. E elas precisam de libertação. A igreja primitiva, eles se libertavam, eles faziam prodígio, porque a igreja crescia em meio de oração e temor. Hoje em dia as pessoas não têm mais temor. Parece que tem que colocar ali um trono, Deus, para vocês saberem e para nós saberem que tem uma pessoa aqui que é poderosa para ter temor. Porque as pessoas não têm mais temor. É verdade. E aí não acontece prodígio dentro das igrejas. É verdade. E é uma disputa de quem canta mais bonito, de quem prega melhor. É verdade. A gente não tem que pregar melhor, a gente está só servindo. Se eu não quiser pregar, que Deus manda outro. Não, se eu não quiser me pregar, eu estou aqui, não é porque é a Márcia, eu já falei uma vez aqui, não é porque eu sou estrelinha, porque eu sou melhor, porque eu sou bom, não, porque eu sou ruim sim. É porque vocês são importantes, Deus falou, vai lá levar uma palavra para eles, porque é para eles que eu quero liberar uma bênção. É por causa de vocês. É porque Deus ainda se preocupa, é porque Deus ainda quer levar uma igreja santa para si. É por isso que Ele tem falado, falado, transformado. Vamos mudar, gente. Vamos ser transformados. Vamos fazer igual aquela igreja primitiva. Vamos procurar ver aquelas pessoas que necessitam, não excluir. Tem pessoas na igreja que são excluídas por falta de condições financeiras. Podemos ser assim, não. Tem pessoas que a gente exclui dos jantares familiares por questões financeiras. Tem pessoas que a gente exclui dos jantares porque a pessoa é alcoólatra. É verdade. Como que eu vou ter a oportunidade de ganhar essa pessoa? Sabe o que vocês podem fazer? Eu vou fazer uma janta e vou convidar bem aquele parente que é alcoólatra, bem aqueles que... Aí vocês tiram 2 dias de jejum. 2 dias de jejum e oração. Diz, Jesus, que eu seja bênção para eles. Senhor, que eu seja bênção. Dobra o joelho no chão, ora, jejua e serve. Preparais um banquete na frente dos adversários, que eu quero ver se Deus não vai trabalhar. Eita, Deus! Deus, Ele é poderoso. Deus é aquele que Ele levanta aquele que está caído e coloca no lugar de honra. Deus é aquele que chamou Lázaro depois de 4 dias lá e ressuscitou. Não vai converter essas pessoas que estão desgarradas do rebanho? Só que a gente tem que ser vaso. A gente tem que ser mulheres e homens chamados para servir no reino. A gente não tem que fazer acepção porque as pessoas são viciadas ou porque as pessoas não têm condições financeiras. Que reino é esse que nós estamos servindo aqui na terra? Que céu é esse que nós queremos entrar? Que Jesus é esse que nós podemos encher a boca e falar? Que cristão é esse que eu sou? E Tabita, quando ela faleceu, eles colocaram ela no cenáculo. Eles não levaram ela para ser enterrada. Eles colocaram ela no cenáculo e elas pediram para chamar Pedro. Nota-se que quando Pedro chegou, todas elas rodearam em volta de Pedro com as túnicas e os vestidos, chorando e mostrando para Pedro. Pedro se encheu de tanta compaixão que ele quis ressuscitar ela. Elas não pediram, pode ver que elas não pediram para ressuscitar. Mas ele se encheu de compaixão. Se você morresse hoje, alguém ia pedir para você ser ressuscitada? Se você morresse hoje, que legado você ia deixar? Será que a tua sogra ia pedir? A tua mãe, os teus filhos, teu marido, a tua esposa ia pedir para ressuscitar? Eita, Deus é forte. Eu acredito que tem mulher que seu marido morrer hoje ainda vai dar graças a Deus. A gente precisa mudar essa realidade. Precisamos mudar essa realidade. A gente precisa amar. Amar e não é amar só da boca para fora. É amar do jeito que eu preciso adorar em espírito e em verdade. Eu também tenho que amar em espírito e em verdade. Senão eu não vou para o céu. Eu preciso ir para o céu. E eu não vou entrar de qualquer jeito. É fácil eu julgar. É fácil eu julgar aquela parada LGBT. É fácil eu falar deles. Como é que tá as minhas vestes? É fácil eu falar disso aí, do mundo que está lá fora, porque eles fazem isso, porque não sei o quê. E os escândalos dentro das nossas igrejas, que nós estamos deixando. Cadê o espelho? Cadê que nós somos espelho para esse mundo? Eu vou falar eu falo da parada, eu falo deles e daí? E aí que eu não consigo conversar com meu parente dentro de casa? E daí? Ah, mas ele só
E eu? Miserável que eu sou, hipócrita que eu sou, que falo dos outros e não tiro o cisco do meu olho. Eita, é forte. E Pedro, quando ele vê essas mulheres chorando e mostrando essas túnicas, ele viu que ela era necessária. Ele viu a necessidade daquela mulher para aquele lugar. Que as pessoas vejam a necessidade nossa do lugar onde nós estamos. Que as pessoas possam ver a nossa utilidade. A nossa utilidade como boa esposa, como boa mãe, como boa sogra, como boa nora, como boa irmã. Precisam ver a nossa necessidade. Não para que quando a gente morrer, para as nossas noras achar bom, para que o genro ache bom, para que... Não, gente, tem que ter necessidade. Pedro dobrou o joelho no chão, orou. E ele ressuscitou ela. E ela voltou, apresentaram ela para aquelas viúvas. Imagina a alegria daquelas viúvas quando ela foi ressuscitada. Que a gente venha aprender. Que a gente venha aprender a ser como Dorcas. Não como Ana, que muitas vezes só ia lá pedir para uma bênção. Vamos ser como Dorcas também. Vamos abrir a mão para distribuir para as pessoas. Vamos usar os nossos dons. Os dons de fazer uma comida gostosa. Cozinhar é dom, gente. Fazer comida gostosa é dom. Tem coisa mais gostosa do que reunir um monte de gente em volta de uma mesa e comer? Faz isso. Vai lá cozinhar para a tua sogra. Cozinha na tua casa, chama teus parentes, aqueles que faz tempo que você não conversa, chama eles lá, ora na hora do repartir do pão, porque a Bíblia fala que quando Jesus Cristo ressuscitou, os discípulos conheceu Jesus no repartir do pão. É importante essa questão do repartir do pão. E que nós venhamos repartir o pão com os nossos semelhantes e que nós venhamos ser como Dorcas. E eu deixo essas palavras e glória a Deus.